Sigmund Freud, Carl Jung. Sabe, são dois nomes que simplesmente mudaram o jeito como a gente entende a mente humana. Eles começaram como grandes aliados, mas a parceria deles, bom, ela acabou se transformando num dos confrontos intelectuais mais famosos da história. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo na história por trás dessa separação lendária e vamos fazer isso guiados por uma fonte que é, olha, extraordinária. A nossa fonte aqui é algo muito especial, a última entrevista pública de Carl Jung. Rara. E o mais importante, totalmente sem roteiro. O próprio entrevistador descreveu como a mais excitante e lúcida apresentação de seus conceitos fundamentais. E é isso que ela nos dá, uma visão sem filtro nenhum do pensamento dele. Imagina a cena. Com 82 anos, Jung topou essa entrevista com uma única exigência. Não queria ver as perguntas antes. E o resultado é um relato espontâneo, super pessoal, sobre o trabalho de uma vida inteira e, claro, sobre a famosa separação de Sigmund Freud. Tudo direto da fonte. Mas vamos começar pelo começo. Porque antes dessa separação toda, existia uma aliança muito poderosa. Uma parceria que, na época, prometia revolucionar a psicologia para sempre. A parceria deles foi construída em cima de um respeito mútuo gigantesco. Tudo começou lá em 1900, quando um jovem Jung ficou simplesmente fascinado por interpretação dos sonhos de Freud. Mas foi a pesquisa experimental do próprio Jung que realmente selou essa conexão. E aqui as ideias deles se encaixaram de um jeito lindo. Jung percebeu que nos testes de associação de palavras, quando alguém hesitava, não era por acaso. Era um sinal de questões inconscientes, íntimas, ou, como Freud chamava, repressões. Por um tempo, parecia que os dados do Jung eram a prova científica que as teorias inovadoras de Freud precisavam. Só que essa aliança intelectual estava prestes a ruir. E a primeira grande rachadura apareceu em torno de um dos conceitos mais centrais de Freud, a libido. Olha, aqui está o centro da briga. Para Freud, a libido era basicamente energia sexual, o motor por trás de quase tudo. Já o Jung passou a ver isso como uma concepção unilateral, ou seja, uma visão muito limitada. Para ele, a força que nos move era algo bem mais amplo, uma energia psíquica geral. Nas palavras do próprio Jung durante a entrevista, ele argumentou que a teoria de Freud era restritiva demais. Ele sentia que ela não explicava outros impulsos humanos fundamentais que ele via o tempo todo. O ponto principal do Jung era: contexto é tudo. Ele dizia, olha, em sociedades que estão lutando para sobreviver, o que domina é o instinto de se alimentar. Em outras, é a busca pelo poder que vira o motor principal. Para Jung, o sexo só se tornava força dominante em sociedades já estáveis, onde as necessidades mais básicas já foram supridas. Faz sentido, né? Mas essa discordância sobre a libido foi só o começo. Ela abriu a porta para uma ruptura muito mais profunda, mais revolucionária, uma que ia literalmente reescrever o mapa da mente. Para Freud, o inconsciente era tipo um porão, sabe? Um lugar onde a gente guarda tudo aquilo que não consegue encarar sobre a nossa própria vida. As memórias esquecidas, os traumas, os desejos reprimidos. É o nosso porão particular. Só que as observações de Jung o levaram a fazer uma pergunta radical, uma que mudaria tudo. E se o inconsciente não fosse só um depósito das nossas histórias pessoais? E se tivesse algo mais fundo, algo muito mais antigo ali? E a resposta de Jung foi simplesmente revolucionária. Um modelo de duas camadas para a mente. Sim, existe o inconsciente pessoal, bem parecido com o de Freud, mas por baixo dele existe um oceano vasto compartilhado por toda a humanidade, o inconsciente coletivo. Algo com que todos nós já nascemos. Tá, mas o que tem nesse banco de memória coletivo? Jung deu um nome para o conteúdo dele: arquétipos. Jung descreveu os arquétipos como se fossem projetos de fábrica para o comportamento. Ele os comparou ao instinto que um pássaro tem para construir um tipo específico de ninho. Não é algo que se aprende, é uma estrutura que a gente herda, um jeito de funcionar da mente. E isso, claro, muda completamente uma das ideias mais famosas de Freud. Para Jung, o complexo de Édipo não era a chave para a psique humana. Era só um exemplo de um fenômeno muito maior. Apenas uma das incontáveis histórias arquetípicas que vivem dentro de todos nós. E esses padrões universais, os arquétipos, eles aparecem em mitos, religiões, sonhos, em todas as culturas, ao longo de toda a história. O herói que enfrenta o mal, a grande mãe, o malandro ou o trapaceiro, são personagens que a gente reconhece instintivamente.
E o Jung defendia que esses arquétipos não são só ideias passivas, não. Eles são forças vivas, dinâmicas, que podem tomar conta da gente. O exemplo que ele deu na entrevista foi se apaixonar à primeira vez. Isso não é uma escolha racional, é a captura súbita por um arquétipo. No fim das contas, a teoria de Jung nos deixa com essa pergunta poderosa. Se a nossa mente moderna é construída sobre uma base antiga de mitos e arquétipos, que histórias atemporais estão aí silenciosamente moldando nossas vidas, nossos amores e nossas escolhas hoje? Talvez os ecos do passado estejam muito mais altos do que a gente imagina.